E quando nós falamos de Natal, falamos de esperança. E você viu que a nossa peça, nós estamos falando que no meio das dores, no meio das situações difíceis, nós cremos que ainda há esperança. No meio de toda a dor, de todos os problemas que você possa ter, que eu possa ter, nós precisamos de esperança. Leia comigo esse texto, que está em João, capítulo 19, a partir do verso 26 e 27, diz o seguinte: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu tenho certeza que você já viu aqueles filmes que começam pelo final. Eu não vi toda a série do Senna na Netflix. Eu não vi todos os capítulos, na verdade, eu só vi os 2 primeiros capítulos, depois não tive tempo para ver mais. Mas, deixa eu dar um spoiler para você que quer ver a série. Ele começa no final. A primeira cena é o final, porque é a cena mostrando, lembrando o acidente do Ayrton Senna. E se você tem a minha idade, você se lembra do acidente do Ayrton Senna. Eu morava em Campinas, morava num bairro chamado Taquaral, em Campinas. Eu estava vendo a corrida, e eu via a corrida como a maioria das pessoas vê. Eu via a largada e só queria ver depois a chegada. O resto eu achava muito chato. Mas era o Senna ali, então eu estava querendo ver. Mas aquela corrida, depois do acidente, eu fiquei lá igual todo mundo, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Aquelas coisas que marcam o nosso país. E aquela série começa no final, com o acidente dele, depois vai contar a história dele. Você já viu vários filmes que começam assim, no final, depois vai mostrar o resto. Deixa eu começar a mensagem também no final. Começar no final, que é a crucificação de Jesus, Maria ali na crucificação. Eu não consigo nem imaginar a dor de Maria vendo Jesus sendo crucificado. Imagine você ver o seu filho sendo crucificado, sendo torturado ali na sua frente. E no meio daquela dor dela, mesmo ela sabendo quem ele era, porque ela sempre soube, se tem alguém que sempre soube quem era Jesus, era Maria. E certamente ela também já ouviu de Jesus dizendo que era necessário que ele morresse. Mas ali é aquela mistura, ele é Deus, ele é o Senhor, ele precisa morrer por nós, mas ele está ali também, ele é meu filho. E naquele momento, certamente ela se comove com a preocupação de Jesus por ela. Mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquela situação, Jesus se preocupou com Maria. Maria tem que ser cuidada por alguém. E ele fala com João, o discípulo amado: Eis aí a sua mãe, dizendo: cuida dela, cuida dela. E às vezes a gente não vê dimensão disso, porque, diferente dos católicos, nós acreditamos que Jesus teve meio irmão, teve Tiago, teve Judas. Tinha um irmão chamado Judas. Escreveu até a epístola de Judas, que não é o Judas Iscariote, óbvio. Mas perceba que ele não fala, olha, os seus outros filhos vão cuidar de você, porque simplesmente os outros filhos ainda não acreditavam em Jesus, então eles não iam entender a dor e tudo que Maria estava passando, mas João ia entender. Por isso que ele chega e fala: João, cuida da minha mãe. Por que nós perdemos às vezes a esperança? Por que nós, independente de qualquer circunstância, nós às vezes perdemos a esperança? Porque temos um defeito de fábrica. Todos nós temos um defeito de fábrica. Temos o defeito de terminar histórias que ainda continuam. Preste atenção nisso. Todos nós temos um defeito de fábrica. Por causa do pecado que habita em nós, nós ficamos distorcidos
E nós viemos com esse defeito de fábrica que nós queremos terminar histórias que ainda continuam. E por que nós perdemos a esperança? Porque nós terminamos histórias. Não conseguimos acreditar que essas histórias ainda continuam. E quando a história acaba, a esperança acaba. Não há mais esperança se a história terminou. Porque acabou. Porque terminou. Porque não tem mais nada. Se a história terminou, se é o final da história, se não tem mais nada, não tem mais o que ter esperança. O que a gente não consegue perceber, às vezes, é que a história não terminou, a história continua. E eu vou usar a vida de Maria para mostrar um pouco isso para nós, dessa história que às vezes parece que terminou, mas na verdade ela continua. Vamos começar com Maria agora, grávida, que nem teve aqui na dança. E quando Maria recebe aquela não visão, mas a visitação do anjo Gabriel, chega o anjo falando para Maria que ela ia ficar grávida, mesmo virgem, e ela daria luz ao nosso Salvador. E quando Maria recebe aquela notícia extraordinária e precisa contar para o noivo dela, o amor da vida dela, que já estava com um casamento marcado, e quando ela diz que, estou grávida, mas se alegre comigo, porque eu estou grávida do Senhor. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando como deve ter sido a conversa, Maria falando com José. E eu me coloco no lugar de José. Chega minha noiva e fala, estou grávida. Aí eu falo, de mim não é. Mas estou grávida do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Do Senhor nosso Deus. Estou grávida de Deus. Vai nascer o Salvador através de mim. Como é que você ficaria? Eu sei como eu ficaria. Tá bom, acredito. É óbvio, isso aí, dá aleluia mesmo. É óbvio que José não acreditou, duvidou, entristeceu o coração. E o que ele pensou? Deixar Maria. Deixá-la. E o que pensou talvez Maria naquela hora? A minha história de amor com José acabou. Eu vou ser mãe do Filho de Deus, do Messias, do Salvador, mas a minha história com José acabou. Às vezes nós terminamos histórias que ainda não terminou. Às vezes queremos dar fim em casamentos que ainda tem história. Às vezes queremos dar fim em relacionamentos que ainda tem lenha para queimar, mesmo achando que não tenha. Às vezes nós queremos terminar algumas coisas que ainda não terminou ainda, e por isso a gente acaba a esperança, porque nós achamos que acabou a história, que terminou a história. Mas a história que parecia que tinha terminado, ainda tinha continuado, porque José recebe a mesma visão do anjo, dizendo para ele, olha, ela está grávida mesmo, e é do Senhor, e José volta para Maria, e a história de amor deles continua. A história que parecia que tinha terminado, porque José estava decepcionado, José não acreditava nela, agora a história continuava, porque José recebeu a mesma visitação do anjo. E o que Maria precisou fazer? Absolutamente nada, a não ser confiar em Deus. Você não pode mudar o coração das pessoas, mas o Deus que você confia pode. E às vezes nós desgastamos demais para mudar o coração de pessoas que só Deus pode mudar. Talvez você ache que algumas histórias terminou, alguns relacionamentos terminaram, mas eu quero dizer que talvez Deus te trouxe aqui para falar algo especial para você. Essa história não acabou ainda.
eu ainda mudo corações. Eu ainda transformo também relacionamentos. Se você achar que a história acabou, você perde a esperança. Você precisa crer que Deus pode soprar no seu ouvido dizendo: a história continua. A história continua. Com a vida de Maria, eu também vou aprender junto com você que a história não termina porque tudo começou bem e terminou mal. A história não termina porque as coisas começam bem, mas acaba mal. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação que as coisas começaram bem, você estava empolgado, você estava entusiasmado, mas você não sabe o que aconteceu, e no final as coisas terminaram mal. De novo eu olho para a história de Maria, e eu fico pensando agora Maria com aquele Jesus pequeno, e tudo que parecia mal, agora estava bem. Ela estava com os meninos, Jesus, ela viu os anjos cantando, anunciando entre os pastores, ela recebeu os presentes daqueles reis, daqueles homens, ela recebeu aqueles presentes preciosos, tanta coisa boa aconteceu, e ela parecia que estava com a vida agora estabilizada. De repente, lá vem o anjo dar uma visão para José dizendo: querem matar Jesus. Herodes quer matar Jesus. Vocês vão precisar fugir para o Egito. Tudo que parecia bem, agora estava mal de novo. Ela tinha que fugir, andando, para um outro país chamado Egito. Certamente não falava egípcio. Era um outro costume, uma outra coisa, uma outra cultura, outra comida, tantas coisas diferentes. Parecia que estava tudo indo bem, mas simplesmente ficou mal, a ponto de precisar fugir do Egito. Deixa eu falar para você que se mudou para o Espírito Santo. Deixa eu falar para você que veio do Rio de Janeiro. Quem veio do Rio de Janeiro aqui, dá um glória a Deus aqui nem comigo. Se você veio de Minas Gerais, dá um glória a Deus também. Se você veio em qualquer estado do Nordeste, dá outro glória aí. Ainda tem, glória a Deus. Tem alguém que veio do Sul? Do Norte lá? Centro-Oeste, né? Glória a Deus, é verdade, Centro-Oeste. Você está pensando o quê? A maioria das pessoas que vem de um estado para o outro é porque a maioria ou foi transferido para o trabalho, ou teve que conseguir um trabalho aqui porque algo se deu errado no seu estado. Poucos podem ter o privilégio do nosso amigo Júlio, que veio porque queria curtir a praia mesmo. Glória a Deus por ele. Mas a maioria que chega em outro estado, seja aqui, qualquer outro estado, outro país. Eu tive a graça de conhecer os Estados Unidos e conheci uma família em Orlando, de crentes fervorosos lá, e eu fui perguntar a ele: como é que você chegou aqui em Orlando? Bem, eu tinha uma empresa e estava tudo bem lá em São Paulo, até que fali. Até que começou indo mal, quando eu vi, tentei insistir, eu estava falido, desgostoso, com pouquíssimo dinheiro. E falei para minha esposa: vamos pegar um pouquinho desse dinheiro e vamos morar nos Estados Unidos? O que a gente vai fazer lá? Vamos ser faxineiro, vamos fazer faxina. Porque não há perspectiva nenhuma aqui nossa. E eu estava lá, eu, um grande empresário em São Paulo, agora faxineiro nos Estados Unidos. E de repente, recebi uma ligação de um amigo meu dizendo: olha, está uma febre aqui no Brasil de que
de picolé, palititos. Está uma febre aqui no Brasil desse picolé. Quando o cara fez isso, eu falei, vou abrir isso aqui nos Estados Unidos. Ele pegou um pouquinho, juntou dinheiro e abriu uma lojinha de picolé. E aquilo cresceu, 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 e ele de novo estava tendo uma vida abençoada ali nos Estados Unidos. Mas ele falou: o que me trouxe aqui foi a dor, foi o fracasso. Foi tudo bem e de repente ficou mal. E agora? Agora eu preciso viver por fé, porque eu estou com medo, está tudo bem demais, estou com medo de novo, de repente ficar tudo ruim de novo. Às vezes a gente tem esse medo. Tem gente que parece que quando está tudo bem, fica falando assim, misericórdia, está tudo bem demais, vai vir alguma coisa, olha o capeta, olha não sei o quê. Irmão, quem tem medo de capeta é quem fica vendo filme de terror até tarde da noite. Eu não preciso ter medo do capeta. Tem gente que fala assim, não posso falar os meus planos, senão o diabo vai ouvir, e se o diabo ouvir, acabou. Deixa ele ouvir, irmão, para ele ficar com inveja. Deixa ele ouvir só para torturar o capeta, porque ele não pode fazer nada, que o Senhor é contigo. E se Deus permitir, é porque Deus tem algo melhor para você. Eu quero te dizer que às vezes as coisas começam bem, terminam mal, mas a história não acabou ainda. Vai ter uma reviravolta. Às vezes a nossa vida parece novela mexicana, que a mocinha sofre, mas no final dá certo. Dorama não, porque eu já vi um pouco dorama que eu vi, já vi com o final triste. Eu vi um com a minha esposa, assim, e o cara, acabou? E o cara não conseguiu nada? Não. Para com isso. Eu gosto de final feliz. A outra coisa que nós precisamos aprender, que a história não termina quando nossos planos dão errado. Às vezes nós queremos terminar a história, perdemos a esperança porque o plano que tínhamos está tudo certinho, bonitinho, planejado na sua cabeça, você começou e você foi, você se esforçou, parece que está tudo no lugar, você fez tudo certo, mas deu tudo errado. Você já teve aquela sensação que você fez tudo certo e deu tudo errado? E você não sabe nem dizer aonde errou. Você teve planos, orou, buscou, mas simplesmente deu errado. E às vezes achamos, porque um plano deu errado, que acabou a história. A gente não consegue enxergar que ainda tem histórias. A história continua mesmo quando os nossos planos dão errado. Mesmo quando os planos dão errado, a sua história, a minha história continua. Maria estava com Jesus num casamento em Caná da Galileia, lá em João capítulo 2. E acabou o vinho. Acabou o vinho. E parece que Maria era muito conhecida daquele casal, porque eles foram procurar Maria. Mas não foram procurar Maria falando assim, pede para Jesus fazer um milagre, porque ninguém imaginava que Jesus podia fazer alguma coisa. Eles procuraram Maria como consolo, no meio do desespero. A gente não entende o desespero desse momento, mas para os judeus, da cultura daquela época, o noivo, o casamento judaico na época de Jesus é muito diferente do nosso casamento. Primeiro que não havia namoro, não existia namoro. Já ia algum jovem ficar desesperado. Imagina, não pode ter namoro. Simplesmente o garoto olhou para a menina e gostou, e sentiu que ela também gostou dele, aquela troca de olhar, né, que você não precisa falar muito, um olhou de um jeito, opa. Aí ele chegava no pai e falou, pai, tem uma menina ali que eu quero casar, tenho certeza que vai dar bom.
O pai ia lá e ver, falando, não, a família é boa. Ia chegar no pai da menina, iam tratar do dote dela, aí eles iam acertar naquele momento o noivado, faziam uma aliança entre eles, a família, e ele dizer, na próxima vez que o meu filho vê a sua esposa, a sua filha, desculpe, é para eles casarem. Pode durar 1 mês, 1 semana ou 10 anos. Mas a próxima vez que eles estiverem aqui, eles vão casar. O que o cara precisava fazer para casar com aquela mulher? Arrumar um sustento, ter uma casa e planejar a festa do casamento. Quando, ele não precisa dizer quando. Eles não falavam quando. Ele precisava sair dali para arrumar um sustento, ter uma casa e planejar uma festa de casamento. Só que a festa de casamento tinha que durar 7 dias. Imagine uma festa de 7 dias. E se os judeus daquela época eram igual os crentes de hoje, já viu, come pra caramba. E por que era 7 dias o casamento? Porque o casamento durava 7 dias, porque as pessoas moravam muito longe. Então as pessoas tinham até 7 dias para chegar ali no casamento. Só que, quando aquele noivo chegasse para o pai dele dizendo, pai, está tudo pronto. Tenho uma casa, já tenho o meu sustento e já planejei toda a festa dos 7 dias. O pai ia dizer, ó, está tudo certo? Está tudo certo. Só que é o seguinte, se a festa não for perfeita, você está mostrando para a família da noiva que você não sabe administrar o seu dinheiro. E nem preciso dizer que dinheiro para judeu é importante. Você tem que mostrar que sabe administrar o seu dinheiro. Senão você faz vergonha e desonra a nossa família. Está tudo certo? A festa está certa? Tem comida para 7 dias? Tem bebida para 7 dias? Está tudo certinho? Está tudo certo. Então vamos para o centro da cidade. Vamos para o portão e pede seus amigos para gritar. Lá vem o noivo, lá vem o noivo. Tem que gritar na porta da cidade, lá vem o noivo. Noivo de quem? O noivo da fulana, está vindo. Aí alguém chegava na casa dela, você tem que se arrumar até o seu noivo sair da porta da cidade e chegar na tua casa. E ela não sabia que era o dia. Por isso que a gente não entende às vezes a parábola das 10 virgens, que era exatamente um casamento naquela época. A noiva já tinha que se preparar também, ter tudo separado, a roupa, o perfume, tudo, porque o noivo está chegando. E todo mundo gritava na cidade, lá vem o noivo, lá vem o noivo. E o cara vai chegando, lá vem o noivo. Até que ele chegava na casa da noiva, pegava na noiva e ia até o lugar onde seria a festa. E todo mundo na cidade que conhecia eles, acompanhava em cortejo. E sabia, opa, 7 dias de boca livre. Só que no meio da festa, a gente não sabe, acabou o vinho. E qual era o problema? Lá não tinha supermercado para comprar rápido. Lá era um lugar meio deserto. Se fosse comida, talvez seria mais fácil arrumar. Mas o vinho ia ser mais difícil. Acabou. Bateu um desespero. Aquele noivo não planejou direito. Ele achava que os caras não iam beber tanto. Mas eles pegaram uns judeus que pareciam os crentes, nossos irmãos crentes de Linhares, bebe pra caramba. E ó, acabou o vinho, acabou tudo e pronto. E o que fazer nessa hora? Ele não sabia o que fazer. Deu tudo errado. Tudo que eles planejaram deu errado. Por quê? Porque faltou algo. Quando um plano dá errado, é porque faltou alguma coisa. Nem sempre a gente sabe o que faltou, mas faltou alguma coisa. Mas mesmo quando falta algo,
Mesmo quando o plano não dá certo, eu quero que você entenda, a história não acabou. A história não acabou porque o seu plano deu errado. A história não acabou porque você abriu uma empresa e ela faliu. A história não acabou porque você tentou a faculdade, vestibular e você não passou. A história não acabou porque você tentou aquele emprego e tomou um não. A história não acabou porque você estudou muito para aquele concurso e não deu certo. A história não acabou porque você orou por algo, tentou e melou. A história não acabou porque você namorou uma pessoa, tipo uso capião, aquele namoro que não tem fim, mas antes de casar terminou. E parece que você desperdiçou anos e anos da sua vida. A história não acabou, porque os seus planos deram errado. Porque se a história acaba, a esperança acaba. Jesus, que é a esperança, estava naquele casamento e transforma a água em vinho. E ninguém percebe isso. E o vinho que Jesus transformou era melhor do que tinha ali. Por quê? Porque Cristo sempre tem o melhor para a sua vida. Quando uma história dá errado, Deus fala, a história não acabou. Quando um plano dá errado, a história não acaba por causa disso. Deus tem algo melhor. Deus tem sempre um vinho melhor. E às vezes nós achamos que acabou. Como aquele noivo, aquele pessoal, acabou o vinho, acabou, deu errado, não deu certo. Não, vem Jesus dizendo, tem algo melhor. E quem estava ali? Maria. Maria estava aprendendo uma lição espetacular na vida dela toda. Quando algo parece que acabou, a história continua, porque Deus tem sempre algo melhor. Aleluia. Eu e você precisamos entender algo. Que Maria, por isso eu comecei pelo final. Olha o que Maria presenciou de Jesus. Por várias vezes, ela passou pela experiência de achar que a história tinha acabado. Ela achou que o relacionamento com José tinha acabado, que a história tinha acabado, mas a história não acabou ali. Ela achou que agora vão tentar matar Jesus, eu vou ter que morar no Egito, e que a história ali em Israel tinha acabado, mas não acabou, eles voltaram. Ela achou que a história daquele casamento tinha começado mal e o vinho acabou, então tudo terminou, mas a história não acabou. Deus transformou a água em vinho. E Deus estava mostrando para Maria no decorrer da sua vida, e mostra para mim e para você, que a nossa história não termina aqui. Porque se terminasse aqui nessa terra, não havia esperança. A nossa história não termina aqui na terra. A minha história e a sua história não termina aqui na terra. Por isso está Maria vendo Jesus morrendo. Mas ela tinha que perceber que a história de Jesus não estava terminando naquela cruz. A história de Jesus não tinha acabado naquela cruz. A história de Jesus continuava, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Maria ia presenciar Jesus ressurreto. A história não ia acabar ali. A nossa história não termina aqui. A história continua. Porque se terminasse aqui, o próprio Paulo falava, ao escrever, dizia, nós seríamos as pessoas mais infelizes da terra. Mas a nossa história continua. Por isso nós temos esperança. Talvez você, como eu, já teve o desprazer de perder alguém que você ama.
de ver alguém que você ama morrendo. Há pouco tempo eu vi minha mãe falecendo. Há anos atrás eu vi meu pai falecendo. Um tio que eu gostava tanto faleceu. Alguns amigos meus morreram. Alguns parentes minhas avós, que eu conheci, faleceram. Mas a minha mãe era mulher de oração, sofreu, faleceu, mas a minha esperança não morreu com ela, porque a história dela não terminou aqui na terra. Ela vai ressuscitar nos últimos dias. Ela vai viver a eternidade com Cristo. Eu vou encontrar minha mãe e falar: nossa história continua. Porque sua história, nem a minha, termina aqui. Por isso nós temos esperança. Porque a história continua. O problema aqui é que como vai continuar a sua história quando aqui, isso aqui, a sua história na terra terminar, que história vai começar? Que história vai começar quando a sua história aqui na terra terminar? Quero dizer para você que eu não sei o que você está passando, mas a sua história não acabou aqui. Deus vai reverter a sua história de vida. Se você caiu, Deus vai te levantar. Se você faliu, Deus vai te prosperar de novo. Se você perdeu alguém, Deus vai trazer outra pessoa melhor do que aquela que você perdeu, meu amigo. Porque a sua história não terminou. Mas um dia, aqui na terra, a história termina na terra, mas ela continua depois. E como vai ser a nossa história do depois? Aonde iremos no depois? Aonde estaremos no depois? Essa história que continua vai ser uma bela história, vai ser uma triste história. Depende aonde está a nossa esperança aqui na terra. Eu quero te convidar hoje. Eu quero fazer 2 apelos para você. O primeiro é apelo da esperança. Ainda há esperança no meio das dores. Ainda há esperança. Talvez você esteja achando: a história terminou, estou decepcionado, você não sabe o que eu passei, pastor. Eu fui traído, me acabaram comigo, eu não tenho mais nada. Mas sua história não terminou ainda, porque Cristo vai mudar a sua história. Se você permitir, Cristo vai mudar a sua história. Cristo vai entrar nessa história e vai mudar a sua história. Quando Cristo entra, Ele muda a história. A nossa história de vida. Ele muda quem nós somos. E porque Ele nos muda, simplesmente para mudar a nossa história terrena, não é para a nossa história continuar por uma eternidade, para a salvação no céu de forma maravilhosa. Para Ele mostrar que a esperança está, porque a nossa história sempre vai continuar. Eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Deixa eu falar com você agora. Você não chegou aqui à toa. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. E Deus te trouxe aqui porque você está achando que a sua história terminou. Mas a sua história não terminou. A sua história não acabou. Não acabou. Sua história continua. Ainda há esperança no meio dessas dores que você está passando. E eu quero dizer que, independente de qual foi a história que você viveu ou está vivendo,
ela continua e Cristo, basta você permitir Cristo entrar na sua vida, que a história vai mudar. A história continua e ela vai mudar. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Deus vai transformar suas lágrimas em riso. Deus vai levantar você caído. Deus vai libertar você dessa escravidão do qual você vive. Porque a história continua. Se você crê nisso, coloque a mão no seu coração e fala assim: eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. A minha história não acabou ainda. E você que crê nisso, eu quero falar com você que meu segundo apelo é: a sua história não termina aqui na terra. Deixa Cristo entrar na sua vida e tenha a certeza da salvação hoje. A certeza que a sua história não termina aqui na terra, mas ele vai muito além dela. Você vai morar no céu. Nós vamos viver na eternidade. Nós vamos louvar o Senhor lá, irmãos, porque a nossa história continua para todo sempre em Cristo Jesus. Talvez você precise: eu quero aceitar esse Jesus, eu quero voltar para esse Jesus para ele mudar a minha história e para a minha história não terminar aqui na terra. Se você quer, levante sua mão para o céu e fala com Deus. Não é para mim, é para o céu. Fala com Deus: eu quero, Senhor. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Senhor. Eu quero esse Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, a nossa história não terminou, Pai. Nossa história não terminou. A história desse meu irmão não terminou ainda. Há esperança. A história dele continua. Se ele permitir que o Senhor entre na sua vida, vai ter uma reviravolta agora, Pai, na sua história. Porque a nossa história não termina nem aqui na terra, ela continua, Pai, porque a nossa esperança continua, porque ela está em Ti, Pai. Que possamos nos agarrar na esperança que a nossa história está escrita pelo Senhor. Que esse irmão e essa minha irmã possam aceitar o Senhor e viver uma nova vida, uma nova história, Pai. E que ele possa ver os milagres do Senhor sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Amém.